No programa Prédio 11 dessa semana, a gente vai conversar com o professor Humberto Lippo, que vai nos falar mais sobre acessibilidade aqui dentro do campus da Ubra. Tem também as matérias feitas pelo pessoal do curso de comunicação e tudo que está rolando no mundo dos games durante o Gameplay. Se liga aí então, que o Prédio 11 de hoje está só começando. Bom, queria dar boa tarde então para o senhor. Bem-vindo ao Prédio 11. Professor Humberto Lippo, que foi secretário nacional da promoção dos direitos das pessoas com deficiência, sociólogo, é professor aqui da universidade e também é coordenador do programa permanente de acessibilidade. Para a gente começar o nosso papo, assim, vamos falar sobre a nomenclatura de um portador de deficiências, que acredito não seja mais essa hoje. Como é que hoje a gente chama hoje? Ok, Rodrigo. Bom, cumprimentos, satisfação de estar aqui presente no programa. Dizer que realmente a questão da terminologia ela é muito importante. As pessoas, em geral, têm muitas dúvidas de como denominar quem tem deficiência, né? Muitas são as formas, num período recente de tempo, que coexistem e isso acaba gerando na cabeça das pessoas uma dúvida, né? Eu, desde já, digo que a forma mais usual, mais indicada é a expressão pessoa com deficiência, indicando que é a pessoa primeiro, né? Antes da pessoa ter qualquer característica, ser homem ou mulher, ser alta ou baixa, magra ou gorda, branca ou negra, ter ou não deficiência, é uma pessoa. E ela tem deficiência, afirmar essa condição e não escamoteá-la, digamos assim, num palavreado bonito que muitas vezes só serve para encobrir preconceitos, né? Então o termo portador é um termo que foi muito usado a questão de 2 décadas atrás, né? Mas ele tem, digamos assim, um vício de origem, na medida em que ele é muito vinculado à área médica, à área da saúde, né? Então é o portador de cardiopatia, portador dessa ou daquela condição, né? E gera nas pessoas, reforça o senso comum preconceituoso de que deficiência seria igual a doença, quando isso não corresponde à realidade. Deficiência é uma condição que a pessoa tem para o resto da vida, uma vez que esteja estabelecida. Essa condição pode ter até sido causada por uma doença, mas uma vez definida, ela passa a ser uma condição. Então, não é legal misturar e confundir deficiência com doença. Nós temos que fugir dessa confusão. Então, o termo portador, como ele vem dessa área médica, da saúde, né, a gente recomenda que ele não seja utilizado. Assim como outros tantos, como, infelizmente, o malfadado necessidades especiais, né, que é uma expressão que vem da área da educação e que, no âmbito da educação, como portador de necessidades educacionais especiais, faz algum sentido. O problema é que essa expressão é retirada do contexto da educação, generalizado para o uso geral da sociedade, fora do contexto educativo e usado como sinônimo fosse de pessoa com deficiência, o que é um equívoco conceitual muito grande, né? Além de que, no fundo, só serve para encobrir, né, a ideia de que deficiência seria algo feio, ruim, vergonhoso, que as pessoas teriam que esconder de alguma forma. Não há essa ideia, né? A deficiência é uma condição da pessoa, assim como várias outras, faz parte da diversidade humana. E, portanto, não há nenhum motivo para haver qualquer tipo de melindre ou vergonha em relação a essa condição. Claro. Embora a gente saiba que, no contexto histórico, na sociedade, essa imagem não é associada digamos, com qualidades positivas. Claro. Tradicionalmente se associam com qualidades negativas ou com impossibilidades. Mas isso é algo que tem que ser superado dialeticamente, né? Mas então a gente recomenda, para fazer um resumo e não confundir mais a cabeça das pessoas, que o termo atual mais correto é pessoa com deficiência, é o termo que está na Convenção dos Direitos da ONU, é o primeiro Tratado de Direitos Humanos do século XXI, e ele é mundialmente aceito e utilizado. Então por exemplo, persona com discapacidade em espanhol, people with disability em inglês, e assim traduzido para todos os idiomas, ou seja, em português, pessoa com deficiência. Uma palavra a nível mundial. Mundial. Tu comentou, foi importante tu citar que esse nome portador partiu da questão médica, né? A questão que remete à doença.
Mas da onde é que partiu, então, essa nova nomenclatura que foi dada? A pessoa com deficiência? Isso, exatamente. Esse foi um acúmulo, é resultado de muitas discussões em nível mundial que o movimento das pessoas com deficiência travou no mundo inteiro. Para contar uma historinha aqui muito curta, até porque o tempo não permite que a gente se alongue muito, mas a Declaração dos Direitos Humanos, que é de 1948, que é o primeiro grande tratado da ONU depois da barbárie da Segunda Guerra Mundial, ele estabeleceu, digamos assim, diretrizes gerais e enunciados para a humanidade. Mas havia quem duvidasse de que as pessoas com deficiência estariam abrigadas naqueles enunciados. Tanto é que precisou um percurso de tempo de mais 3 décadas, até que em 76, num congresso de direitos humanos ocorrido em Genebra, na Suíça, fosse dito que sim, as pessoas com deficiência estavam abrigadas naqueles enunciados e eram detentoras de todos aqueles direitos humanos inalienáveis que a Convenção dos Direitos Humanos propunha. Mas o que acontece? Os países membros da ONU, ao assinarem os tratados, os decretos, eles se comprometem a desenvolver políticas para dar fatibilidade, cumprimento àquilo. E os países têm que prestar relatórios periódicos às Nações Unidas, dando conta das ações que eles fazem naquele sentido. Os relatórios eram omissos em relação à política da pessoa com deficiência. Então, na prática, tanto fazia o país A ou B desenvolver uma ação ou não desenvolver nenhuma ação, que ele não era cobrado, não era perguntado. Então, muitos países, o Brasil é um deles, simplesmente não desenvolviam ou desenvolviam com muita precariedade ações de políticas afirmativas, etc. Então, desde lá, o movimento mundial de pessoas com deficiência propunha o estabelecimento de um tratado em nível mundial que desse conta dessas questões específicas, né? Portanto, a evolução da terminologia acompanhou esse processo de discussão, até que se chegou em 2006 com essa expressão universalmente aceita, depois de um longo processo, de pessoa com deficiência. E hoje aqui no Brasil a gente tem algo que parte do governo que, de certa forma, faça o deficiente estar mais inserido no contexto geral da sociedade? Não, com certeza. Se a gente for olhar num panorama histórico de 20 ou 30 anos atrás, houve muitos avanços, né? O Brasil hoje, em termos de legislação, é um dos melhores do mundo, né? Por exemplo, é o primeiro país no mundo que aprovou essa convenção da ONU como norma constitucional. Ela é uma emenda constitucional hoje no país. O primeiro país no mundo que fez isso, né? O país é muito bem visto no Conselho das Nações nessa área, também em função dessa questão. O problema é que a gente sabe, no nosso país, que nem sempre o que o papel prevê e a lei prevê é executado na prática. Ou seja, entre o ideal e a realidade concreta, nas ruas, no dia a dia, vai uma diferença muito grande. Então nós estamos, digamos assim, correndo atrás para que sejam cumpridas todos aqueles enunciados e as garantias de direitos estabelecidos na Convenção e na Constituição brasileira. Mas já há, digamos assim, essa base legal importante, ali está consolidado esse direito. A gente vai fazer uma pequena pausa aqui no Prédio 11 para conferir um papo com o Tedi Corrêa durante um ensaio com a Orquestra de Câmara da Ubra. Dá só uma olhada. A Orquestra de Câmara da Ubra e o vocalista da banda Nenhum de Nós, Tedi Corrêa, estão juntos em uma parceria. E é claro que o Prédio 11 foi lá conferir um pouquinho do ensaio. E você não abriu pra responder. Todas as pessoas que... E aí, galera, a gente tá aqui com o Tedi Corrêa, que tá numa parceria com a Orquestra de Câmara da Ubra. Bom, Tedi, como é que começou essa ideia de montar essa parceria entre tu e a orquestra? O Nenhum já tinha tocado algumas vezes com a orquestra completa, ou a orquestra de câmara, a gente já tinha feito algumas parcerias. E o maestro montou esse espetáculo, assim, com um repertório diversificado, assim, e me chamou para ser, como se diz, o crooner, o cantor. Eu adorei a ideia, e é a segunda vez que a gente está fazendo, espero que faça outras ainda. Depois dessas duas participações que vocês já tiveram juntos, o que tem de orquestra agora no Tedi e o que tem de Tedi na orquestra? Olha, tem muito. Cada vez que a gente toca juntos e que a gente, de alguma maneira, compartilha o palco, é uma experiência muito enriquecedora para mim. Eu cresço bastante como músico, exercito uma sensibilidade bastante diferente daquela que a gente está acostumada
acostumado a ouvir no dia a dia, assim, nas rádios, nas músicas em geral e nas músicas que o Nenhum de Nós faz, né? Porque a música erudita e o toque da orquestra traz uma abordagem um pouco diferente, assim, uma leitura muito legal. E daqui pra frente, tem mais alguma coisa que a gente pode esperar de TED, IT e Orquestra da Ubra? Tem com o Nenhum, que o Nenhum tá com um projeto aí com a orquestra de a gente fazer algumas cidades, inclusive a gente vai tocar em Bagé, em Santa Maria, agora no final de semana, o Nenhum de Nós com a orquestra, já estão os ingressos esgotados, e é uma coisa legal essa união entre a música pop, o rock, né, e a música da orquestra, que só quem está ganhando é o público, enriquece todo mundo, é uma coisa muito legal. Para fechar então, vamos mandar um recado pro pessoal do Prédio 11 que tá interessado aqui em conhecer a Orquestra da Ubra e o som que tu tá fazendo com eles. Pessoal do Prédio 11, vocês têm uma orquestra sensacional, a Orquestra de Câmara da Ubra, que faz vários projetos que valem a pena ser conhecidos. Informe-se e chegue mais perto da Orquestra de Câmara da Ubra. Isso aí então, valeu demais, Tedi. Obrigadão. É isso aí, Prédio 11. Tedi Corrêa e Orquestra da Ubra. Valeu. Voltando então aqui para a nossa conversa com o professor Humberto Lippo, o professor Ubra agora vai começar a oferecer, a partir do segundo semestre de 2014, um curso de pós-graduação em acessibilidade e deficiência. O que a gente pode esperar dessa nova iniciativa da Ubra? Pois é, essa é uma questão bem importante, digamos assim, mais uma ação pioneira aqui da nossa universidade, na medida em que a gente constatou que os poucos cursos na área de pós-graduação existentes abordando essa temática são na área da inclusão educacional ou na linha da saúde mesmo, na linha médica. Ambos são importantes, mas são insuficientes para dar conta de uma visão geral, de traçar um painel da sociedade em relação a essa temática, né? Então, o nosso curso ele vem, digamos assim, dialogando com os pressupostos da Convenção dos Direitos da ONU. Ele entende que, a partir da definição da Convenção da ONU, a deficiência somente se estabelece, ela não é apenas limitada ao indivíduo, não é um Humberto que tem deficiência e que tem que se virar para conseguir fazer as coisas no dia a dia. Não, a Convenção estabelece que a deficiência ela só se estabelece na relação entre a pessoa que tem uma deficiência permanente e o meio social. Então, coloca o contexto da sociedade como definidor daquilo que a gente chama de impossibilidade. A impossibilidade não está na pessoa, a possibilidade está na barreira social que a pessoa encontra para exercer as suas atividades da sua vida diária. Então, o curso vem nessa perspectiva, ele trabalha com a visão do protagonismo da pessoa com deficiência, né? Dialogando com as visões tradicionais do assistencialismo, do paternalismo, da tutela, né? Que são visões que, infelizmente, ainda existem, mas que nós temos que superá-las, né? Na medida em que, se forem dadas as devidas condições, a pessoa com deficiência pode desempenhar a atividade compatível com a sua deficiência e com excelentes condições, né? E em igualdade de condições com as demais pessoas. Eu, por exemplo, seria provavelmente um péssimo carteiro, porque o carteiro tem que se deslocar né, pelas ruas para poder fazer o seu trabalho. Mas eu poderia trabalhar muito bem num escritório, num computador, etc. Enfim, dadas as devidos ajustes e adequações, a pessoa pode desempenhar qualquer atividade em igualdade de condições com os demais. E essa é a ideia que o curso trabalha, né? Então, ele é composto de 13 disciplinas e traça um painel falando de saúde, de educação, das políticas de assistência, das políticas públicas, enfim, a questão do conceito de diversidade humana, a questão da abordagem. Então, o curso ele traz, digamos assim, uma visão ampla da temática, né? Perpassando pelo conceito da acessibilidade e da diversidade humana. Bom, quando a gente fala em acessibilidade, claro que a gente remete a algo mais facilitação, né? Uhum. Como é que a gente transporta esse termo acessibilidade para dentro de um curso de pós-graduação? Então, é muito simples, né? Em geral, as pessoas pensam que isso é uma coisa muito complicada e que precisa ter um alto grau de conhecimento ou de especialização, quando, na verdade, a acessibilidade, o primeiro mito que nós temos que desfazer em relação a isso é o de entender que a acessibilidade somente diz respeito a quem tem deficiência. Isso é um mito que nós temos que superar. Acessibilidade é bom para todo mundo. Acessibilidade significa tornar o espaço, os equipamentos, os móveis, tudo aquilo que nos cerca, mais seguro e mais confortável, independente das condições das pessoas.
Então, tanto uma pessoa muito baixa como uma pessoa muito alta poderão usar o mesmo interruptor, por exemplo, se ele tiver colocado numa altura adequada, acessível para ambos. Nem tão lá em cima, nem tão lá embaixo, por exemplo. Que torne desconfortável se estiver embaixo para quem é muito alto e se estiver em cima para quem está muito baixo. Ou seja, acessibilidade, na verdade, é a busca do equilíbrio, é a busca de uma solução que seja, digamos assim, ótima e que contemple a diversidade humana. E, portanto, trazer isso para dentro da sala de aula, de qualquer outro contexto, é muito simples. É simplesmente entender que isso deveria ser o ótimo a ser buscado em todas as circunstâncias, e não algo especializado, específico para uma ou outra situação. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com muito mais Prédio 11. Não sai daí. Eu sou a Vera Lúcia Pereira, trabalho no RH da Ubra. Minha função é cuidar do telefone, da informação, telefonista. Então agora é só você e eu. Não tem... E aí galera, começando mais um gameplay aqui no Prédio 11 e como você pode ver, a nossa primeira novidade de hoje é este novo cenário. A partir de agora será aqui que nós iremos conferir as principais novidades do mundo dos games. Então se prepara, porque essa é uma das poucas boas de hoje. Bom, e a primeira notícia não muito boa de hoje é que, infelizmente, quem estava esperando para jogar Evolve ainda no ano de 2014 vai ter que esperar mais um pouquinho. Segundo a desenvolvedora, o tempo extra servirá para aprimorar e garantir a qualidade máxima ao game. Claro, por enquanto a gente pode ainda conferir mais um gameplay. Dá só uma olhada. And after we land those harpoons, we kind of hold the enemy in place. Again, we want to make sure that the monster doesn't get away because, you know, when it gets away, it can eat, it can get bigger. And in particular, you can get the monster down to like 10% HP, and then it can just run away and eat and get its health back. And when it evolves, it gets all its health back, I believe. And it gets armor as well, the more creeps it eats, basically. Not that this is a MOBA, but, you know, that terminology kind of makes sense here. So, yeah, the harpoon gun's pretty... Para não dizer que só tem um novo cenário como notícia boa, foi anunciado que Mortal Kombat 10 terá dublagem em português. Outro detalhe que foi revelado foi a volta do lutador Kano, e é esse trailer que a gente confere a partir de agora. Kano, Hello, my lovely. you repulse us, hideous one. In the cutthroat variation, Kano pounds on his cybernetic heart to power up his attacks, and his enhanced night fighting skills allow for a number of unique combos. Essa é definitivamente uma notícia boa. The Witcher 3 ganhou um novo vídeo, e as imagens só confirmam aquilo que a gente já sabia. O jogo está muito bonito e com certeza épico. Vamos dar uma olhada no trailer? Se liga aí no novo trailer então de The Witcher 3, que sai ainda este ano. Não sai ainda este ano não, cara. Só ano que vem. A Capcom confirmou que está trabalhando numa nova versão de Resident Evil 1. A empresa chamou o jogo de remake, mas na verdade o que ela está fazendo é apenas portar o jogo para os padrões de resolução e frames da atualidade, ou seja, 1080p a 60 frames.
Outro dado importante é que a Capcom disse que caso o jogo não venda bem, é possível que a franquia não retorne mais ao bom e velho estilo survival horror. Pra mim isso é chantagem. Não é chantagem isso aí, Klaus? Que estilo é esse? Survival. É chantagem. E seguindo a lógica da Capcom, eu vou fazer a mesma coisa e caso a página do gameplay no Facebook não tenha 1000 curtidas até a semana que vem, eu vou parar de fazer o gameplay. Mentira, eu vou continuar. Mas aproveita e curte lá. Valeu e até a próxima fase. Voltando então aqui para o nosso último bloco do Prédio 11 de hoje. O professor, a gente estava comentando antes do intervalo sobre as metodologias diferentes que vão ser aplicadas para os alunos desse curso de pós-graduação. Mas quem vão ser os professores do curso? Certo. Bem importante, nós vamos ter no nosso corpo docente dos professores do curso, nós vamos ter tanto professores com deficiência, o que é, digamos assim, algo extremamente importante, na medida em que, vamos fazer um exemplo, se a gente estivesse num curso de política para as mulheres e somente homens estivessem ministrando o curso. E a gente entende que por mais boa vontade e capacidade que tivessem esses homens, ia carecer da condição de viver a situação de ser mulher e poder dar o depoimento dessa condição, com a legitimidade dessa condição. Né? A mesma coisa se a gente tivesse dado um curso sobre políticas para o povo negro e somente brancos estivessem ministrando o curso. Vale a mesma coisa em relação a pessoas com deficiência. Historicamente, sempre outros falaram pelas pessoas com deficiência. Sempre foi o técnico, o professor, o especialista, e essas nunca tiveram vez e nem voz. O nosso curso, ao contrário, garante esse protagonismo. Então, nós teremos no nosso curso professores com deficiência física, professores cegos, professores surdos, além de outros professores sem deficiência, mas todos com a plena condição, o conhecimento, a experiência e a expertise para poder ministrar um excelente conteúdo. E como é que a UBRA está se preparando para receber no próximo vestibular aquele aluno que é, no caso, uma pessoa com deficiência? Certo. Bom, essas são ações que a gente já tem feito, né, regularmente. O aluno, ao se inscrever, manifesta a condição da deficiência e aí nós vamos ver se, caso seja um aluno surdo, nós providenciamos intérprete, sendo cego, nós providenciamos material em braille ou em letra ampliada, se ele tiver baixa visão, ou mesmo ledor, né? E sendo aluno com deficiência física, especial cadeirante, a gente já coloca salas de aula no pavimento térreo e de mais fácil acesso. Enfim, a UBRA tem desenvolvido ao longo dos últimos 18 anos, praticamente, sendo naquela oportunidade pioneira no meio universitário brasileiro, no sentido de desenvolver políticas de inclusão, né? E isso vem sendo desenvolvido desde então e atualmente nós estamos retomando iniciativas importantes, o curso de pós-graduação é uma delas, mas outras tantas nessa área que vão com certeza colocar a nossa universidade na linha de frente no meio universitário nacional nessa temática. Dentro dessas ações está incluído também o Programa Permanente de Acessibilidade? Sem dúvida. O Programa Permanente existe desde dessa época, de 18 anos praticamente, vem mudando a sua estrutura e a sua denominação ao longo do tempo, né? O Programa Permanente de Acessibilidade é a denominação mais atual, mas ele tem feito esse trabalho de apoio pedagógico e, mais do que isso, de formular as políticas junto com os demais setores aqui importantes da universidade, as coordenações de ensino, as direções, né, junto à própria reitoria, um conjunto de medidas importantes que agora estão sintetizadas num documento chamado Política Institucional de Acessibilidade, que está em fase final de aprovação na reitoria e que vai se constituir novamente num documento inédito no meio universitário nacional, na medida em que estipula diretrizes, metas de atendimento e de inclusão de alunos com deficiência em todas as unidades da UBRA do país. E até onde a gente saiba, e isso já tem sido, mesmo na sua versão preliminar, já tem sido objeto de muitos elogios por parte do Ministério da Educação, né? Vai se constituir, sem dúvida nenhuma, num grande avanço. Bom, então, para a gente fechar, falando de mais uma coisa boa, no último dia 21 até o dia 28 de agosto, aconteceu a primeira semana da pessoa com deficiência, através da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. Eu queria saber qual que foi o retorno dessa primeira semana realizada aqui na UBRA. Certo. Então, muito importante, nós já
dando seguimento àquela ideia de constituirmos uma política institucional de acessibilidade, nós já, desde esse ano, temos aprovados no calendário acadêmico oficial da universidade 2 oportunidades no ano. No primeiro semestre, em abril, é a Semana de Acessibilidade, e no segundo semestre, agora, final de agosto, a Semana da Pessoa com Deficiência, que coincide com a Semana da Pessoa com Deficiência municipal, estadual e nacional, onde um conjunto de atividades de todas as unidades da UBRA, no país inteiro, são desenvolvidas, né? Esse ano, a gente teve praticamente todas as unidades no Rio Grande do Sul e no país desenvolvendo programações. Tivemos um número muito grande de polos EAD da universidade desenvolvendo programações, e pela primeira vez a rede de escolas da UBRA também se integrou à programação. Foram mais de 180 atividades no país inteiro ao longo dessa semana, discutindo várias questões, atividades culturais, atividades artísticas, atividades mais conceituais, a abordagem em sala de aula, inclusão educacional, enfim, todos os temas pertinentes e relacionados, para sempre ter essa temática em evidência, na pauta, fazendo com que ela saia, digamos assim, do mundo das sombras e tenha o devido espaço que merece na sociedade. Professor, eu queria agradecer demais a participação aqui no Prédio 11 e, claro, parabenizá-lo por todo esse seu trabalho desenvolvido. E, claro, a gente tenha cada vez mais acessibilidade porque, como o senhor disse, é bom para todos, né? Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. O programa Prédio 11 de hoje está ficando por aqui. Desejando um ótimo final de semana para você. A gente volta na semana que vem. Valeu pela companhia. Tchau!